Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Você que me acompanha nas minhas redes sociais já devem ter visto vários vídeos que eu tenho postado, falado sobre o meu foco na minha condição, na minha situação. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais da minha história. Eu me chamo Josineides de Almeida. Tenho sintomas de esclerose múltipla desde os 6 anos de idade. Tenho o diagnóstico há um pouco mais de 12 anos. Eu sou cristão. Nas minhas redes sociais eu posto sobre a minha convivência com essa doença, que não tem cura, que pode ser debilitante, mas eu tenho aprendido que não é o fim. Eu tenho muita fadiga, tenho dificuldades visuais, tenho perca de força. Tive uma fase bem debilitada na minha vida. Eu aprendi a seguir orientação dos profissionais da saúde que me ajudam, e um deles é a psicoterapia, a psicóloga, que eu faço tratamento no CAPS, diferentemente de que muitas pessoas acreditam que CAPS é um lugar para pessoas com problemas mentais, com deficiência mental. Eu tenho aprendido que o CAPS é um lugar para quem precisa de ajuda, para quem enfrenta diversas situações, circunstâncias no dia a dia. A minha convivência com esclerose múltipla por 12 anos, ela tem alguma coisa em comum com alguns textos na Bíblia Sagrada, que é a história de José, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo do 41 ao 52. Enfrentei muitos desafios, e um deles, sabe, foi emocional, físico, psicológico. Isso trouxe um impacto muito grande. Assim como José se viu enfrentando injustiça, viu os seus sonhos se desmoronarem a princípio. Diferente dele, eu a princípio não tive a mesma força que ele, embora passasse por algumas situações semelhantes, mas há 4 anos eu tenho mudado a minha história. Me vi como a mulher com um fluxo de sangue, como o cego de Jericó, e isso tem trazido uma boa qualidade de vida, isso tem me trazido uma transformação muito grande na vida. Se vocês lerem lá o livro de Gênesis, o capítulo 37 inteiro, vocês verão a história de José. Ele estava junto ao pai e aos irmãos, e ele contou um sonho. E isso despertou um ciúme e uma inveja no coração dos irmãos. Hoje eu vejo isso como aquela fase que eu vivi ali de 12 anos. Em 8 anos, eu tive um sonho. Eu encontrei o sonho para a família. A família tentou tosar os meus sonhos. Sabe, quando a gente quer compartilhar alguma coisa com alguém, compartilhar uma coisa que te deixa feliz, e você quer compartilhar a sua felicidade com as pessoas, e principalmente a família, gente. O mais difícil disso foi ver que a própria família torceu contra o meu sucesso. Por isso que, de um tempo para cá, aproximadamente 4 anos, eu tenho aprendido a não contar mais os meus sonhos nem os meus projetos a ninguém. Eu tenho apresentado para Deus os meus sonhos, os meus projetos. E quando eu digo ninguém, eu falo ninguém mesmo, sabe? Nem mesmo aos meus irmãos na fé,
não por nada, não que... Eu tenho feito como eu tenho aprendido de um tempo para cá, que está escrito ali em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, olha, quando orares, entra no seu quarto, fechando a porta, fale com teu pai em secreto, e ele te responderá secretamente. É o que eu tenho feito. Eu fecho a porta do meu quarto, eu não tenho mais orado em voz alta, nem no meu quarto, nem mesmo lá na igreja. Eu tenho falado a sós com Deus. Quando eu tenho pedido para os irmãos me ajudarem em oração, eu não falo qual é o projeto, qual é o meu sonho, que eu preciso da ajuda de oração. Eu simplesmente peço para os irmãos me ajudarem em oração, que eu tenho apresentado um projeto aos pés do Senhor e espero que Ele me oriente, me dê sabedoria e me ajude. E é o que eu tenho feito. E isso me fez lembrar da mulher com fluxo de sangue, que se encontra ali no livro de Marcos, no capítulo 5, que fala, acho que a partir do versículo 25, que fala que a mulher sofria 12 anos com uma doença que não tinha cura. E ela gastou tudo o que tinha procurando uma cura. E não conseguiu. Só que naquela época era diferente de hoje. Naquela época, a pessoa que tinha a situação que aquela mulher via, isso... Naquela época, a pessoa que estava nessa fase, ou que era considerada imunda, ela não podia nem se aproximar, nem aparecer na janela da sua casa, senão ela corria o risco de ser morta apedrejada pela sociedade. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que ela ouviu falar que Jesus estava ali e fazia milagre. E ela sabia dos riscos. Mesmo sabendo dos riscos que ela sofreria se ela fosse pega, né? Se ela fosse pego pela sociedade, ela pensou: olha, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu certamente sararei. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, porque a Bíblia conta que quando Jesus passava em qualquer lugar que ele estava, a multidão o seguiam e se apertavam e dificultava de chegar, tanto que a palavra diz assim, eu não lembro o capítulo agora, que 4 amigos fizeram um buraco num telhado para poder baixar um dos amigos que estava doente num leito de uma cama para alcançar-se a cura, e eles conseguiu a cura. E essa mulher com fluxo de sangue, ela simplesmente, eu creio que ela foi agachada, sabe, se esgueirando no meio da população, né, da sociedade, e tocou em Jesus Cristo. E com isso, ela alcançou aquilo que ela creu com a fé dela, que ela não precisaria falar, ela só precisava chegar. Ela passou a situação difícil, assim como José passou pela cadeia, passou, sabe, foi escravo. E essa mulher também passou por essa situação, por dificuldade nesse período. Mas ela não desistiu. Ela foi, tocou nas vestes, até que Jesus sentiu e perguntou no meio da multidão: olha, quem me tocou? Você pode ler a história lá em Marcos capítulo 5, 25, que vai ser mais explicada para vocês. E os discípulos falaram: mestre, o senhor pergunta quem te tocou, a multidão é tanta, te aperta, e o senhor quer saber quem tocou? E Jesus respondeu para os seus discípulos: olha, eu notei que de mim saiu virtude, ou seja, dele saiu a cura para aquela mulher. Eu não fui curado da esclerose múltipla, mas eu tenho tido uma boa qualidade de vida, eu tenho experimentado uma condição totalmente diferente. Eu estive bem debilitado, necessitado de usar fralda, de cadeira de rodas, de andador. E hoje, graças a Deus, eu tenho sim as minhas dificuldades, tenho muita fadiga, tenho
perca de equilíbrio, dificuldade visual, mas eu tenho conseguido alcançar aquilo que eu tenho buscado a cada dia. Eu levo na minha rotina, todos os dias pela manhã, eu oro a Deus para Ele me orientar durante o dia, para Ele me ajudar a passar pelos desafios durante o dia. E à noite eu oro a Deus agradecendo por tudo que eu consegui vencer durante o dia. E é o que eu disse. Eu tenho a minha rotina todos os dias. Eu faço meus planos, apresento meus planos a Deus. Não conto mais os meus planos a ninguém. E eu tenho visto Deus agir na minha vida através disso, do meu silêncio para com os outros, mas não do meu silêncio para com Deus. E a prova disso está no cego Bartimeu, o cego de Jericó. Ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Ali não era família. Era sim sociedade, mas não era família. Eram pessoas talvez próximas a ele, talvez amigos, eu não sei, a Bíblia não relata. Lá em Marcos 10, acho que a partir do versículo 47, ele ouviu, pelo fato dele ser cego, ele ouviu que Jesus estaria passando por ali e que Jesus estava curando enfermos. E quando ele ouviu o barulho da multidão, a Bíblia relata, ele começou a ouvir o barulho da multidão passando, ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam próximas a ele, em vez de encorajá-lo, ou melhor, eu não vou dizer isso, me perdoe a palavra, é a mesma coisa que eu quero dizer na questão de família. Se você não tem uma palavra para dizer, não diga nada, fica quieto, sabe? Se a pessoa quer compartilhar com você um momento feliz, em vez de você jogar água fria no sonho, nesse momento da pessoa, é melhor você ficar quieto. Eu vou ser bem sincero, é melhor você calar a boca. E o cego de Jericó começou a clamar, começou a gritar ali, e as pessoas que estavam ao redor dele começou a mandar ele ficar calado, ele desistir do sonho dele, que o sonho dele naquele momento era ser curado. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali e ele teve fé e ele clamou. E isso foi o que eu quero dizer que eu fiz há 4 anos. Eu tomei essa escolha, eu falei, olha, eu preciso melhorar a minha condição. Eu não quero mais continuar da maneira que estou. Comecei a pedir para Deus, para Ele me ajudar. Ao começo, eu passei pela situação de José, eu contei para a família. E depois, enquanto eu falei para algumas pessoas o que eu estava buscando, também pessoas próximas, família também, agiram dessa forma, chegarem a dizer para mim que eu tinha que desistir porque a doença não tem cura. Essa doença, ela evolui. Tanto que eu comecei com a esclerose múltipla remitente recorrente, hoje eu tenho secundária progressiva. Mas eu vi também num post ontem, e outros, né, uns médicos que eu conheço, os médicos que fazem, o Dr. Guilherme Olival, o Dr. Marcos Alvarenga, o Dr. Matheus Wassen, dizer que no tratamento da esclerose múltipla, atividades físicas, uma boa alimentação, fisioterapia, é o que pode nos ajudar a ter uma melhora na nossa qualidade de vida. Pode não ser a cura, mas ter uma melhora significativa. Antes disso, eu não seguia as orientações dos meus médicos. Eu queria que fosse do jeito que eu pensava que era, que ia ser tipo um pirlim-pim-pim, tipo assim, ó, eu pedi e pá, vem. Eu achei que fosse assim. Foi o que eu acreditei quando eu fiz ali minha oração e lembrei da palavra que está no livro de Jeremias 33:3, que é uma palavra que eu sempre cito. Diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim como está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 7, e a partir do versículo 7, olha, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater-se, abrir-se-vos-á. Eu achei que fosse assim, na hora, e não é assim. Se nós vermos essa citação que eu estou falando para vocês aqui, que eu me identifico com essa palavra na Bíblia,
José teve um tempo. A mulher com fluxo de sangue sofreu 12 anos, mas eles tiveram uma coisa em comum, principalmente esses três. Tiveram uma coisa em comum. Acreditaram, tiveram fé que Deus pode fazer o milagre na vida deles. E a partir do momento que eu comecei a crer de verdade, eu comecei a conhecer Jesus não só de ouvir falar, mas eu comecei a conhecer Jesus de com ele andar, eu comecei a ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, através das orações, através de não só ler a Bíblia, mas meditar na palavra. Quando eu passei a ler a Bíblia, eu comecei a ver a semelhança daquelas histórias que estão ali na Bíblia Sagrada. Com o que eu vivo hoje, eu vi a diferença. E assim como José passou pela situação, assim como Bartimeu viveu a situação e creu, assim sou eu hoje. O que eu tenho colocado em foco na minha vida. Eu espero sim um dia receber a cura, mas a minha história é que com a fé que eu tenho tido em Deus, e vou dizer para você, há 4 anos, eu tenho quase 40 anos que sou cristão protestante, mas eu só tenho tido essa fé, eu só tenho tido essa intimidade com Deus, assim como essas pessoas que eu citei há 4 anos. E glória a Deus por isso. Eu tenho colhido fruto através disso. Por isso que nos vídeos que eu posto no meu canal, eu não deixo de falar do que Deus tem feito na minha vida, porque o que eu ouvi de alguns médicos antes de procurar uma segunda opinião, aonde foi que eu orei e Deus enviou essa segunda opinião, foi que o médico falou: olha, Josnei, não tem mais jeito, a sua doença ela evoluiu e a tendência de agora em diante é você ir piorar cada vez mais. E eu clamei, eu busquei em Deus. Naquele momento acendeu uma chama pequenininha de fé, porque eu comecei a lembrar dessas histórias na Bíblia. E a minha psicóloga, a doutora Rita, me disse uma palavra que eu tenho comigo quando eu comecei a fazer o tratamento, mas eu só resolvi colocar em ação aquilo que ela me falou em 2019. Ela falou: olha, Josnei, para você melhorar, você tem que procurar focar naquilo que te faz bem, aquilo que vai te trazer prazer, para você tirar o foco dessa doença que está te afligindo. E foi quando, em 2020, vou falar assim, em 2020, eu passei a crer. Foi em 2020, no dia 1º de janeiro de 2020, que eu comecei a fazer a minha rotina de oração todos os dias, agradecer a Deus todos os dias pela manhã, pedir a Deus todos os dias pela manhã e agradecer a Deus todos os dias pela noite. Por cada passo que eu dei no caminho. Foi um ano muito difícil. E para você saber, em plena pandemia, eu tive Covid, mas mesmo assim Deus me sustentou. Eu fazia caminhada num lugar onde não tinha ninguém, sozinho com Deus, e todos os dias eu pedia para Deus só mais um passo, só mais um pouquinho. E foi no dia 26 de dezembro de 2020 que eu comecei a viver o meu milagre, que eu comecei a ver a mudança na minha vida. Essa mudança dos últimos 4 anos que eu falo para você, que Deus trouxe para minha vida. Essa transformação que é significativa, que eu vou dizer para você, não é fácil. Você acreditar naquilo que você não está vendo, realmente não é fácil. Mas vale a pena tentar, porque se quem você está vendo só te traz situação negativa, só te traz pensamentos negativos. Então eu, Josinei Dias de Almeida, fiz a escolha que eu vou ouvir Deus falando. E como eu ouço Deus falando todos os dias? Através disso aqui, da Bíblia Sagrada. Se você pegar e olhar, eu tenho tudo aqui escrito. O que eu estou falando para vocês, ó, tá aqui os versículos anotados,
tem os textos digitados, dizer para vocês, digitado não por mim. Eu estava com dificuldade para escrever, justamente por causa do calor, o espasmo que eu tenho na mão por conta do calor. Eu comecei a falar e a inteligência artificial foi escrevendo o que eu falei. E eu agradeço a Deus por isso. Porque todos os dias ele tem me sustentado. Fé é isso aí. Você acreditar naquilo que você não está vendo, mas você vê que você pode alcançar, que Deus vai trazer à existência aquilo que você está buscando. E eu sou grato a Deus, porque eu sei que eu não fui curado. Eu tenho sintomas todos os dias. Eu sei o quanto eu passo mal todos os dias. Mas eu tenho feito todos os dias, pelo menos um pouquinho. E é o que eu tenho compartilhado com vocês. Então, é isso que eu tenho para hoje, para vocês. Que o que tem mudado a minha vida nos últimos 4 anos é isso aí. E que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Eu só te peço uma coisa. Se for possível, eu não posso te obrigar a nada. Mas se for possível, se está difícil, você já cansou de ouvir as pessoas próximas a você, família, amigos, vizinhos, a sociedade, trazer atitudes negativas, palavras negativas, torcer contra, busca em Deus. Eu vou te dizer, a primeira coisa que você faz, pegue a Bíblia Sagrada, comece a ler o livro de João na Bíblia Sagrada. E eu creio que você vai ver a mudança que Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida. E é o que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe você e que Ele possa estar enviando o Espírito Santo dele para a sua vida, abrindo os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento. E que você possa compreender que vale a pena crer que existe alguém maior que pode fazer por você aquilo que o ser humano não é capaz de fazer. E é isso aí. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.